E aí o João Paulo, esse é o mais novo, né? Eu lembro que em algum vídeo seu ou de outra pessoa, existe uma tese. Zeus tinha sido um rei de Creta, assim como seu pai. Ah, isso tem isso mesmo. Existe isso mesmo? Eu estou delirando. Existe isso, quer dizer, existe essa ideia, não que ela seja verdadeira, né? Mas existe essa ideia. O que é essa ideia? É o chamado evemerismo. Tem um vídeo no canal principal, aqui nesse canal, né, onde eu faço as lives, que eu falo especificamente sobre isso. O nome do vídeo é Os deuses existiram, mas não eram deuses. Entre parênteses, né? Esse é um resumo da opinião de um autor, que é o Evêmero, da tese, né, desse autor antigo, que é o Evêmero, um grego, que escreveu um livro de meio que ficção filosófica, chamado das Inscrições Sagradas, ou da Inscrição Sagrada, ou da História Sagrada, que ele conta um caso, um relato de viagem que um personagem, não é exatamente ele, mas assim, o eu lírico, viaja até uma ilha e quando ele chega nessa ilha ele descobre uma inscrição, né, tipo uma estela, um monumento que tem lá o registro dos reis daquela ilha. Eu acho que ele não nomeia Creta, tá? Pode ser que o imaginário ali ele tivesse fazendo uma referência indireta a Creta, mas eu acho que no texto ele não faz a referência direta à ilha de Creta. Ele fala uma ilha. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. E aí mas de qualquer forma, os reis dessa ilha eram os primeiros, né? Urano, Cronos e Zeus, reis dessa ilha. E o que ele tira da discussão desse texto? É que essas figuras de grande vulto, né, essas figuras muito influentes, muito poderosas, que marcaram muito a memória de um lugar, de um povo, a memória delas foi alimentada, foi mantida viva e foi sendo cada vez mais exagerada, ao ponto em que essas figuras que eram originalmente mortais tornaram-se imortais, tornaram-se deuses na memória e, inclusive, objeto de culto. Então, o evêmero, né, isso passou a ser chamado de evemerismo por causa do evêmero. Inclusive, isso é citado, tá? No prefácio do Sagrado e o Profano. Pra você ver, no prefácio isso já tá, a gente vai discutir isso aí no Clube do Livro. Mas então tem essa ideia, né? E aí ao longo da história, muitas pessoas que já faziam história da religião em algum sentido no passado, antes da ciência moderna a respeito disso, empregaram esse método para pelo menos parte da reflexão sobre mitologia e religião, né? Então, de que pelo menos certos deuses, certos heróis teriam sido originalmente figuras de grande relevo, grandes figuras de autoridade religiosa, profética, videntes, coisas desse tipo, ou grandes figuras de poder político, ou um grande herói militar, e as figuras foram deificadas por essa elaboração da memória no curso das gerações. Inclusive o Newton, Isaac Newton mesmo, né? Isaac Newton, o, o cara do Principia mesmo, da gravitação universal, era muito interessado por mitologia, por estudos antigos, por estudos clássicos, e ele era um grande evemerista. Ele acreditava que muitos dos personagens da história antiga, das mitologias antigas, haviam sido figuras históricas. Mas isso é uma das vertentes possíveis da compreensão dos mitos. O Pedro Rodrigues falou que no começo da Edda tem algo parecido com o evemerismo. Você fala de heróis se tornarem deuses? Não estou lembrando de nada nesse sentido. Tem a questão da apoteose, né, que é algo diferente do evemerismo. A apoteose, que acontece também que os gregos também têm essa ideia, né, a palavra vem do grego, é a figura que é elevada ao nível dos deuses. Tipo assim, é realmente elevada ao nível dos deuses, por assim dizer. Então, Hércules se tornar um deus mesmo. Não é que ele era um mortal, e aí as pessoas elevaram pela forma como se lembram dele essa figura ao nível de Deus. Não. É que os deuses vieram, buscaram esse cara e agora ele mora no Olimpo. Entendeu? É diferente. Então, nas Edas tem essa questão da apoteose, né? Assim como entre a crença nos orixás, também tem orixás que eram, por exemplo, Oxóssi era um caçador que, pelas suas habilidades de caça, foi elevado, né, ao nível dos orixás. O Oxumaré também era um curandeiro que foi elevado ao nível dos orixás para cuidar dos olhos de Olorum. Então, assim, pelo menos assim, o meu conhecimento é bem raso sobre isso, mas assim, pelo menos das fontes que eu já tive acesso a respeito dessas outras tradições, essa ideia de apoteose acontece bastante, vai ser diferente do evemerismo.
O evemerismo, ninguém foi levantado efetivamente aos céus, ninguém virou efetivamente Deus. As pessoas passaram a ser lembradas como deuses, sendo que não eram. Esse é o ponto do evemerismo.